Convido os irmãos que abram a palavra de Deus no Evangelho de João, capítulo 3, verso 16. Evangelho de João 3, verso 16. Que eles nos visitam nessa noite, eu tenho pregado expositiva e sequenciadamente no Evangelho de João. E agora, chegando no verso 16, eu anunciei domingo passado, desde o outro domingo, que nós estaríamos fazendo a exposição do verso 16 de uma forma um pouco mais detida, mais detalhada, de modo que do verso 16 nós extrairemos 5 sermões. O primeiro sermão foi domingo passado, que foi analisando o contexto dentro do Evangelho de João, não somente do Evangelho, mas aí ampliando para todo o Novo Testamento e toda a Bíblia, daquilo que significa este porquê, que é uma resposta. E aí nós vimos domingo passado que Jesus ele começa respondendo porquê, sem ter nenhuma pergunta antecedendo, porque a resposta, ou melhor, a dúvida, a questão que ele vai analisar está no verso 17, 18 e 20, quando ele fala da pecaminosidade, quando ele fala daqueles que estão debaixo de juízo, aqueles que não creem, aqueles que amam a luz, ou melhor, amam as trevas, daqueles que praticam o mal e aborrecem a luz, e que na verdade ainda estão debaixo da ira de Deus. Então o motivo de Deus ter enviado o seu Filho foi para salvar aqueles que estão debaixo do pecado. Por isso Cristo veio. Hoje a nossa análise estará na segunda sentença, porque Deus amou o mundo de tal maneira. A nossa análise então hoje será, porque Deus amou o mundo de tal maneira. É isso que nós estaremos analisando no nosso sermão nessa noite. Leamos o verso todo, Evangelho de João 3, versos 16. Porque Deus amou ao mundo de tal maneira, que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Vamos orar mais uma vez? Deus amado, nós te agradecemos pela tua palavra, porque nós estamos aqui neste versículo, o resumo de toda a história da redenção. Nós temos a síntese do Evangelho. Nós temos, ó Deus, palavra suficiente, palavra de Deus, para alimentar todos os anjos do céu e nutrir toda a igreja de todos os tempos, desde o primeiro até o último que será convertido. E pedimos ao Pai amado que o Senhor nesse momento abra-nos o coração, desvenda-nos os olhos, ilumina-nos a mente, predispõe-nos à vontade, para que recebamos de Ti mesmo o ensino que vem do alto. É no santo nome de Jesus é que nós oramos, confiados na ação iluminadora do Teu Espírito Santo e na graça irresistível que Ele aplica naqueles a quem Ele quer salvar. E é no santo nome do Senhor é que oramos. Amém. Só fazendo então um breve resumo para que sirva de gancho de transição então para o sermão de hoje. Nós vimos domingo passado, você que não veio, que todo ser humano ele nasce em pecado, ele é inimigo de Deus, ele é pré-indisposto em relação às coisas de Deus, odeia a santidade de Deus, e eu não preciso entrar em muito detalhe, porque você, antes de conhecer a Jesus, sabe quem você era. A Bíblia diz que os nossos pés são velozes para derramar sangue, que não há bem nenhum em nós, que se Deus não agir em nós, se Deus não nos converter, se Deus não agir restaurando, regenerando, é impossível que o homem, de si, por si, ele tome iniciativa. Isso é muito fácil nós constatarmos, por exemplo, quando nós evangelizamos, quando nós falamos do Evangelho. Isso é muito fácil nós percebermos quando falamos dos missionários que pregam o Evangelho em países onde o cristianismo é odiado, por exemplo, em países pagãos, ou países muçulmanos, ou países onde o comunismo é predominantemente, o Evangelho lá é proibido. O ódio em relação a Cristo, em relação ao Evangelho, em relação aos cristãos, é algo declarado. Inclusive, estranhamente, semana passada a ONU declarou que os casos de cristãos executados no Oriente Médio não serão
contabilizados. Isso é muito estranho. Isso demonstra, inclusive, que a própria ONU, Organização das Nações Unidas, tem uma pré-indisposição em relação ao Evangelho. Porque milhares de cristãos foram executados no Paquistão, no Irã, na Síria, no Iraque, no Egito, em toda a Palestina, e o nome deles, e até nem serão considerados nem sequer como um número. Isso é o desprezo pelo Evangelho, não é apenas por pessoas, mas por pessoas que amam a Cristo. Então, aquela falsa ideia de que o mundo está clamando e querendo o Evangelho, parece que isso é mais um clichê de evangelização do que uma realidade que pode ser constatada. Porque na realidade o que nós percebemos é que as pessoas permanecem em rebeldia e consequentemente sobre elas permanece também a ira de Deus. E é por isso que o título do sermão desta noite, conforme eu já o anunciei domingo passado, será sobre a difícil doutrina do amor de Deus. Embora quando nós falamos do amor de Deus, as pessoas se tornam muito solícitas, muito dispostas, e elas gostam de falar do amor de Deus, Deus te abençoe, né? Jesus te ama, eu também. Agora o mês de dezembro, algumas pessoas gostam de brincar que é o mês mais hipócrita do ano, né? Que as pessoas não amam o ano todo, mas agora nesse período próximo do carnaval, ou melhor, próximo do Natal, quase vira um carnaval para muita gente. Próximo do Natal acaba que virando sorrisos gratuitos, presentes fortuitos, embora na realidade o que as pessoas estão tentando estabelecer é a sua autossalvação, ou sua salvação própria. Mas quando nós olhamos aqui o texto, irmãos, o evangelista João, ele diz: Deus amou o mundo de tal maneira. Existe uma ideia comum, todavia errada, de que Deus ama indistintamente toda e qualquer pessoa, de que Deus ele não faz acepção de pessoas e Ele ama todos os seres humanos, desde o primeiro ao último, de todas e qualquer situações. Eu gostaria de, primeiramente, interpretar o texto à luz da intencionalidade do autor. Lembra? Quando nós falamos sobre determinação de significado, o que determina o significado do texto? Nós precisamos lembrar apenas um critério básico. Quem determina o que o texto significa não é o leitor, não é a autonomia do texto, mas é a intencionalidade do autor. Ou seja, o que o autor quis dizer com esse texto é o que o texto significa. Ok? Então, olha só. Aqui eu não vou nem entrar em nomenclatura de teorias, porque, como diz, não é o motivo falar de Foucault, de Dewey, com esses outros teóricos de intérprete de texto, porque não é Hans Gadamer, mas vamos analisar apenas as ideias para poder trabalhar de forma bem rápida e entrarmos no texto. Algumas pessoas dizem que quem determina o significado do texto é o leitor, ou seja, é o leitor a partir da sua experiência, que lendo o texto, isso não é só a Bíblia, é qualquer texto, quer seja um jornal, um livro de ficção, uma literatura de novela, ele lendo o texto, a sua experiência, e aí geralmente quem gosta muito desse pessoal é Antônio Grant, é a experiência do oprimido, e ele então, aí o pessoal indo para a teologia, tem a turma do teologia negra, teologia feminista, teologia gay, para quem não sabe. Então, essas três vertentes de categoria de teologia diz o seguinte: cada uma desses grupos, cada uma desses movimentos, eles lendo a Bíblia a partir da sua experiência, a mulher a partir da sua opressão de submissão, do oprimida, do machismo, do patriarcalismo, da opressão em que ela é espancada e colocada em segunda categoria na sociedade, ela olha para o texto e ela vai dizer que o amor é então em favor das mulheres. Bom, pessoal da teologia negra, e esse é o termo mesmo, teologia negra, também parte do pressuposto da opressão, e eles então vão para o texto, ler o texto a partir da opressão. Então Deus ama os oprimidos, Deus ama, o mundo aqui são aqueles que são oprimidos e não os opressores, e o racismo é odiado por Deus, embora haja verdade nisso, Deus odeia o racismo mesmo.
Aí a teologia gay faz a mesma conversa, porque esses três grupos interpretam a Bíblia a partir da sua experiência, a partir das suas premissas. Então eles querem colocar no texto o significado da experiência deles. Aí eles olham para Paulo e falam que o espinho da carne de Paulo era homossexualismo. Eles olham para Jesus e quando João encostou e declinou no peito de Jesus, ele diz, está vendo, João e Jesus eram homossexuais. E eles olham para o texto e começam a interpretar o texto a partir da sua experiência. O feminismo a mesma coisa, e a teologia negra a mesma coisa. Essa primeira categoria, essa primeira conjunto de pressupostos ou de metodologia de interpretação, ele deve ser descartado, porque não é a experiência do leitor que vai determinar o que o texto significa. Então, descarta essa ideia. Segunda proposta de interpretação diz que o texto é autônomo, ou seja, independente do que o autor quis dizer, independente do que o leitor entende, o texto ele deve ser isolado. E aí, independe de quem escreveu, independe a quem escreveu, e independe da estrutura gramatical. Então eu tenho que trabalhar o texto a partir do isolamento. Então, pegando o verso 16, eu precisaria dizer o seguinte, olha, Deus amou o mundo, e o mundo aqui de fato significa todas e qualquer pessoas, independentemente de quem seja ou quem são, porque mundo são todas as pessoas, não importa o que João quis dizer com isso. Não importa em quem João estava pensando, não importa o que João estava ensinando, não importa o que João, inspirado, lembra-se passagem, estava tentando corrigir na mente dos primeiros cristãos em termos de ideias erradas. O que importa é que a palavra mundo, no meu senso comum, no meu uso comum, significa todas as pessoas. Então, para mim, aqui o texto significa, segundo o texto isolado, da intenção do autor, do contexto e da estrutura do texto anterior e do texto posterior, o texto aqui isolado significa mundo, todas as pessoas, e pronto. E aí violenta o que o autor quis dizer. O método correto de se interpretar qualquer texto, e especialmente a Bíblia, é chamado de gramático histórico. E o método gramático histórico, ele parte da primeira premissa o significado do texto é determinado pelo seu autor. Então, aqui nós temos João escrevendo, sim, mas nós devemos lembrar, porque nós somos cristãos, que a Bíblia não é um texto qualquer, a Bíblia é um texto inspirado. Mas a inspiração do Espírito Santo no autor não anula sua personalidade, não anula suas faculdades de pensamento, vontade, emoções, não anula suas relações, não anula o seu contexto histórico, não anula a sua intencionalidade, pelo contrário, o Espírito Santo age através do autor e indo além do autor. Esse é o ponto. E considerando que o autor movido pelo Espírito Santo, lembra que 1 João diz, né? Porque homens santos movidos pelo Espírito Santo registraram a palavra de Deus. Então nós temos que perguntar aqui, o que João, inspirado por Deus, quis dizer quando ele escreveu que Deus amou o mundo de tal maneira? E aí é interessante nós conhecermos o contexto histórico de João. João era um judeu, e ele escreve para os cristãos de uma segunda geração. Então não eram os cristãos de uma primeira geração. João era da primeira geração. João já era um homem de talvez 70, 80 anos de idade. Mas ele escreve agora para novos convertidos, cristãos de uma segunda geração. E os cristãos da segunda geração, eles estavam sofrendo um problema seríssimo na pregação do Evangelho. Havia dentro da igreja ainda uma predominância de judeus, e havia uma heresia comum entre os judeus cristãos, judeus que reconheciam que Jesus era o Salvador, que Jesus era o Messias. Havia uma crença comum entre eles chamada judaizante. Era uma heresia que dizia que somente judeus seriam salvos por Jesus, que gentios ou não judeus não poderiam ser salvos por Jesus. Essa era a heresia. Isso os teólogos chamam de exclusivismo judaico, ou seja, a crença de que Cristo veio somente para os judeus, e de que os judeus, somente eles e ninguém além deles seria salvo.
É interessante que um dos propósitos de todo o Evangelho de João é estabelecer o Evangelho como sendo proclamado e como sendo o instrumento de salvação, a mensagem de salvação a todo aquele que em Cristo crê, judeus e gentios. É interessante que, já quebrando e tendo então o objetivo de destruir esta heresia entre aqueles cristãos, o apóstolo João começa lá no capítulo 1 dizendo assim: ele veio para os seus, verso 11, capítulo 1, verso 11, ele veio para os seus, mas os seus não o receberam. Mas a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Essa é a primeira declaração de João no seu evangelho, dizendo: olha, se alguém entre vocês crê que somente judeu é salvo, eu quero dizer para vocês que judeus podem ser salvos. Como eu como judeu fui salvo, mas não só judeus são salvos. E observe bem que o capítulo 3 de João, ele narra a conversão de um judeu, mas no capítulo 4 ele narra a conversão de uma samaritana, e não somente de uma samaritana, mas de outros samaritanos que, ouvindo o testemunho dela, encontrando com Jesus, também se convertem. Então a intenção de João é de quebrar a ideia de que somente judeus poderiam ser salvos. Sabe onde acontece um episódio muito parecido com esse, e que revela historicamente esse fato? Abra lá, por favor, rápido no Evangelho, no livro de Atos, capítulo 10. Atos 10. Até o capítulo 10 de Atos, nós temos o relato apenas de um não-judeu convertido. Interessante. Até o capítulo 10 de Atos, nós temos o relato de somente um não-judeu convertido, que foi quem? O eunuco da rainha de Sabá. Mas o detalhe é que ele se converte, ele volta para o seu país, ele não fica na Judéia, ele não fica na Palestina para testemunhar a sua conversão. Então ele não se torna um problema para as pessoas. O detalhe agora é que Deus converte o coração de Cornélios, que era um centurião romano, um homem que era de origem latina, que era um romano, um gentil, embora simpatizante da lei, ele era um temente a Deus, mas ele agora tem contato com o Evangelho através da instrumentalidade de Pedro. Ele é convertido pelo Espírito Santo, ele crê em Cristo Jesus, e ele é batizado por Pedro. Bom, agora tendo alguém que morava na Palestina, especialmente um homem de autoridade na sociedade, um homem que poderia, entre os poderosos, testemunhar o Evangelho e dizer que os cristãos eram homens bons, homens virtuosos, porque afinal de contas este homem também havia agora se tornado um cristão, e isso talvez seria um motivo de alegria para os cristãos, dizer assim: olha, nós temos alguém importante na sociedade que vai poder dizer que Cristo é o Salvador. Essa não foi a reação do primeiro da igreja, tendo o primeiro gentil morando na Palestina se convertendo ao Evangelho. Qual é a reação deles? Abra, por favor, capítulo 10, capítulo 11. O capítulo 10 narra a conversão de Cornélios. No capítulo 11, observe bem o verso 1 até o verso 3. Primeiro: chegou ao conhecimento dos apóstolos e de todos os irmãos que estavam na Judéia, que também os gentios haviam recebido a palavra de Deus. Era uma notícia estranha, porque até aquele momento, na Palestina, convertidos eram apenas judeus e nenhum gentil. Quando Pedro subiu a Jerusalém, os que eram da circuncisão o arguiram, dizendo: entraste em casa de homens incircuncisos e comeste com eles. Observe bem, isso aqui não são fariseus, são cristãos, judeus cristãos. Estes homens se tornam agora confrontadores de Pedro, porque fazem: Pedro, como é que negócio é esse? Você entrou na casa de gente que não é circuncidada, gente imunda, gentil, e você comeu com eles? E o texto agora continua dizendo, a partir do verso 4,
até o verso 11, que Pedro teve a visão, e a visão a voz, e a voz de Deus falou para ele: não consideres imundo aquilo que eu purifiquei. Ou seja, a visão era um pré-anúncio, era uma revelação que apontava para o fato de Deus converter gentios e torná-los santos e puros, da mesma forma que ele estava naquele momento convertendo em pureza aqueles alimentos que antes eram considerados imundos lá na antiga aliança. Da mesma forma que Deus estava autorizando comer de todas as coisas, Deus estava dizendo: o evangelho também chegará àqueles que eram considerados imundos, os gentios. Para quem não sabe, nós, tá? Nós. E aí ele continua argumentando: irmãos, o Espírito Santo também veio sobre eles, como veio sobre nós lá no princípio. Irmãos, como é que eu pude deixar de batizá-los se eles creram na palavra? E aquilo começou a causar contenda. Um grupo deles creu, mas um grupo deles permaneceu crendo que somente judeus seriam salvos. Esse é o problema. A maioria talvez creu que de fato Jesus também veio para os gentios, mas um grupo muito forte dentro da igreja de Jerusalém continuou crendo que Jesus veio somente para judeus. Fato é que o capítulo 15, você tem uma controvérsia que exige o primeiro concílio da igreja, em que presbíteros e apóstolos têm que se reunir para decidir se gentios, olha só a questão, esses judaizantes estavam começando então a dizer assim: não, tudo bem, já que vocês querem crer que os gentios podem ser salvos, nós vamos até aceitar que eles podem ser salvos, mas eles têm que ser circuncidados. Aí Paulo, Barnabé e os que haviam entendido que a salvação era pela graça e não pela obediência da lei e nem pelo fato de serem simplesmente judeus ou israelitas, eles vão e tem uma controvérsia no concílio de Jerusalém, dizendo: olha, não senhor, isso é tudo errado. E mesmo depois desse concílio ter dito que sim, gentios são salvos sem ter a necessidade de circuncisão, eles são salvos simplesmente pela suficiência de Cristo Jesus e de uma graça soberana do Espírito Santo, ainda assim, cerca de 1 a 2 anos depois, quando Paulo estava na Galácia, agora ele sai de Jerusalém e volta para a Galácia, ele está lá na Galácia, e Pedro e Barnabé também estavam lá. Galácia é uma região muito grande, região da Turquia, aproximadamente. Eles estavam lá, e Pedro estava, como Barnabé, como Paulo, tendo comunhão com aqueles irmãos, porque aquela região é uma região gentílica, ou seja, de não-judeus. E toda aquela região, de maioria esmagadora de gentios, estavam se convertendo a Cristo. Muitos ali recebendo o Evangelho e estabelecendo as igrejas em várias cidades da Galácia. O texto diz no capítulo 2, a partir do verso 11 ao verso 13, que quando os da circuncisão vieram de Jerusalém para a Galácia, Pedro, temendo estes homens, ele se afastou e depois se apartou dos gentios, e inclusive passou a tratar os gentios, os cristãos gentios, com certa indiferença, a ponto de Paulo ter que tratar e repreender Pedro cara a cara. Estão percebendo o problema que havia dentro da igreja primitiva? Judeus que, embora eram convertidos, que tinham uma boa relação, mas que ainda pensavam, mesmo sendo crente, que gentio não poderia ser salvo e que Jesus tinha vindo apenas para os seus, apenas para os judeus. Isso é algo ainda tão grave e que havia se esparramado dentro da igreja primitiva, que Paulo, ao escrever Efésios capítulo 2, do verso 11, até o capítulo 3, até o capítulo 4, verso 6, Paulo escreve quase metade de uma epístola para tratar de um único tema, a comunhão da igreja. E a comunhão da igreja aqui que Paulo está se referindo é que judeus e gentios, convertidos em Cristo, reconciliados por Cristo Jesus, somam uma única igreja, e não duas igrejas. Depois você leia com mais calma.
Efésios capítulo 2, do verso 11 até o capítulo 6, até o capítulo 4, verso 6. Tudo isso aqui, Paulo está falando de um único tema, a unidade, a comunhão da igreja. Voltemos lá para o capítulo 3:16 de João. Quando Paulo aqui está falando a respeito de Deus amou o mundo, quando João aqui está falando de que Deus amou o mundo de tal maneira, ele não está falando que ele amou todas e cada pessoa que existiu, existe e existirá. Ele está se referindo aqui a gentios e judeus, pessoas de diferentes localizações, pessoas de diferentes etnias, pessoas de diferentes culturas que seriam alcançadas pelo Evangelho. Esse é um ponto. Esse é o significado dessa expressão. Mas desenvolvendo o sermão, eu vou estabelecer um pouco mais clareza no que eu estou aqui afirmando. Vamos trabalhar 3 ideias deste amor de Deus. Em primeiro lugar, a primeira ideia que eu quero trabalhar com os irmãos é que este amor revela o caráter de Deus, revela o ser de Deus. E aí isso vai ficar um pouco mais claro quem Deus ama. E a difícil doutrina do amor de Deus, como é o título desse sermão. O amor de Deus revela os seus atributos, revela o caráter de Deus, revela quem Ele é. O amor de Deus, ele não é dissociado dos outros atributos. Permite ser um pouco mais claro. O amor de Deus é soberano, porque Deus é soberano. O amor de Deus é eterno, porque Deus é eterno. O amor de Deus, ele é eficaz, porque Deus não falha, ele é onipotente. O amor de Deus, ele é sábio. O amor de Deus, ele é imutável. Isso significa que Deus não me ama mais e nem pode me amar menos. O amor de Deus, ele é salvador, porque Deus é gracioso. O amor de Deus, ele é misericordioso. O amor de Deus, ele é justo. Então, quando nós entendemos que, em primeiro lugar, o amor de Deus revela quem Ele é, nós começamos a entender o modo como este amor funciona. Permita-me dar algumas ilustrações, ou melhor, deixa eu fazer uma afirmação para trabalhar uma ilustração. O modo como Deus ama, eu disse, não é isolado dos outros atributos de Deus, ou seja, quando Deus ama com todo o seu ser, Deus ama com todos os seus atributos, Deus ama de forma a manifestar no seu amor por nós aquilo que Ele é. Isso não é assim conosco. Isso não é assim conosco. Por exemplo, o meu e o seu amor, ele é mutável. O meu e o seu amor, ele é inconstante. O meu e o seu amor, ele tem início, tem meio e às vezes tem fim. O meu amor e o seu amor, ele é um amor que tem medo às vezes. Ele é um amor que não tem sabedoria, porque às vezes ele pode ser manipulado pelas pessoas que nós amamos. O meu amor e o seu amor é um amor frouxo, a palavra é essa mesmo. Desculpa a expressão, mas a palavra é essa. Meu amor e o seu amor, ele é frouxo. Quem já foi adolescente, e os adolescentes de plantão sabem do que eu vou ilustrar agora? Quando eu tinha 14 anos, eu ainda não era convertido. Então, muitos dos meus valores, das minhas convicções eram, embora criado no Evangelho, o Evangelho não estava ainda em mim, né? Eu estava no Evangelho, mas o Evangelho ainda não estava em mim. E eu lembro que eu tinha 14 anos de idade e eu estava no meu primeiro emprego, realmente remunerado, aquela coisa toda, né? E eu lembro que eu gostei de uma menina, morava em Cacoal. Eu gostei de uma menina e essa menina, eu dei no meu primeiro salário um buquê de flores para ela, comprei uma caixa de bombom e galanteei, declarei, me expus, né? Falar o que a meninada fala, paguei mico, né? E apesar de ter aquela paixão, aquele amor por aquela menina, a única reação que eu tinha dela é, quanto mais eu me aproximava, quanto mais eu me manifestava, quanto mais eu dizia o quanto eu queria namorar com ela, mais repulsa dela eu tinha.
mais desprezo, mais indiferença, mais fora, até que chegou a hora que a gente tem que deixar de ser bobo também, né? Mas mesmo entendendo que ela não queria nada por mim, eu fiquei um tempo depois chorando, choramingando, e dizendo assim, puxa vida, ela é o amor da minha vida. Aí ainda bem que essa fase passa, né? Graças a Deus. Deus não ama assim. O que parece que nós vemos em alguns púlpitos, em algumas pregações, em alguns livros, quando falam do amor de Deus, é como se Deus fosse um adolescente que amasse de modo frouxo, não convincente, não persuasivo, que o amor dele estivesse isolado de todos os seus atributos, e Deus, apesar de ser soberano, Deus, apesar de ser infinito, Deus, apesar de ser eterno, Deus, apesar de ser majestoso, o seu amor está isolado disso tudo. E ele ama como um adolescente que constantemente é rejeitado, mas ele está profundamente decepcionado, porque ele não consegue persuadir, e o seu amor não passa de um amor de um frouxo. Mas permita-me dar um outro exemplo. Talvez você tenha pessoas que não gostem de você no seu ambiente de trabalho, ou às vezes até dentro da sua família, ou vizinho, ou talvez a sua sogra, né? E por mais que você seja sincero em tentar persuadi-lo ou persuadi-la, e mostrar que você a ama e não tem nenhuma má intenção com ela, e que você deseja ser bênção na vida dela, essa pessoa no máximo ela vai desconfiar de você, ela vai questionar as suas intenções, ela não vai acreditar nas suas palavras, porque são muito simples, irmãos. Por mais que nós amemos alguém, o nosso amor não tem poder de converter. Deixa-me dar um terceiro exemplo. O primeiro exemplo foi o exemplo da minha experiência de adolescente. O segundo exemplo, a experiência de inimizade. Mas me dá um terceiro exemplo, o exemplo de evangelização. Você, quando prega o evangelho para alguém, certamente você prega, fala do evangelho, compartilha o evangelho, porque você ama essa pessoa e deseja que ela seja salva e experimente o amor de Deus e o perdão de Cristo Jesus como você. E você fala do amor de Cristo para ela, e você ora por ela, você chora por ela, você se preocupa por ela, com ela, e que você fala do amor de Deus por ela, mas a única coisa que ela faz para você é ser indiferente, porque não é o tanto e nem o quanto você a ama para pregar-lhe o evangelho, não é o seu amor que vai convertê-la ao evangelho de Cristo Jesus, mas é o amor de Deus. Então, em primeiro lugar, nós precisamos entender que o amor de Deus não age isolado dos seus atributos. Eu gosto de um versículo que eu gostaria de colocar ele numa moldura uma hora. Jeremias 31, verso 3. Com amor eterno eu te amei, e com benignidade eu te atraí. Esse é o modo como Deus nos ama. Abra, por favor, lá em Efésios, capítulo 1. Efésios capítulo 1, Paulo revela aqui, inspirado por Deus, como que o amor de Deus, ele se manifesta a partir de todos os seus atributos, mas acima de tudo a partir da sua soberania, a partir de um Deus que está acima de todos, de tudo, que tudo pode, que é Senhor sobre todas as coisas. Efésios capítulo 1, do verso 3 até o verso 11, a palavra de Deus, ela diz assim, acompanhe atentamente, por favor, a leitura. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo. Como nos escolheu nele antes da fundação do mundo para sermos santos e irrepreensíveis perante ele. E em amor nos predestinou para ele, nos direcionou para termos comunhão com ele,
para a adoção de filhos, para sermos amados por Ele como sendo verdadeiramente seus filhos, por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito de sua vontade, ou seja, porque Ele quis e sentiu prazer em nos amar, antes da fundação do mundo. E verso 6 ele continua, com que propósito? Com o propósito de louvarmos, de sermos para o louvor da glória da sua graça, que Ele nos concedeu, sem mérito nenhum nosso, porque foi dado gratuitamente no amado que é Cristo, no qual temos a redenção pelo seu sangue, a remissão dos pecados segundo a riqueza da sua graça. Verso 8 ele ainda diz que Deus derramou abundantemente sobre nós, em toda sabedoria e prudência, desvendando-nos o mistério da sua vontade, segundo o beneplácito que propuser em Cristo, de fazer convergir nele, em Cristo, na dispensação da plenitude dos tempos, ou seja, na vinda de Cristo, todas as coisas, tanto as do céu como as da terra, nele, ou seja, em Cristo, no qual fomos também feitos herança, predestinados segundo o propósito daquele que faz todas as coisas, conforme o conselho da sua vontade. Quando é que Deus decidiu nos amar? Na eternidade. Como é que Deus nos amou? Segundo a sua sabedoria. Quem é o fundamento deste amor? Cristo Jesus. Como é que Ele prova o seu amor por nós? Em Cristo ter derramado o seu sangue no nosso lugar. Como é que nós conhecemos esse amor? Pela pregação do Evangelho na autoridade de Cristo Jesus, para sermos redirecionados. Nós que andávamos distante, inimigos de Deus, nós somos convertidos pela graça e agora redirecionados para uma relação de comunhão com Deus. O nosso destino era o inferno e Deus Ele nos predestinou para andarmos em direção dEle e com Ele. E Ele fez isso porque antes da fundação do mundo Ele nos amou. Abra agora, por favor, comigo, Romanos capítulo 9. Talvez você possa falar assim, mas pastor, talvez Deus fez isso porque Ele viu que eu creria nele. Deus é presciente. Ele, na sua presciência, Ele olhou lá na frente e falou assim, eu sei que o Everton vai ser um cara crente, ele vai me aceitar, ele vai me receber como seu salvador, e aí então eu vou preparar isso, porque na minha presciência eu estou vendo boa vontade no Everton, e ele vai me obedecer. Eu tenho fé porque Deus me escolheu. A fé não é a causa de Deus ter me escolhido. A fé é consequência. Eu amo porque Ele primeiramente me amou. Porque Deus nos viu, sim, debaixo da sua sentença de ira e Ele decidiu nos amar. Romanos capítulo 9. Aqui nós temos a explicação de Paulo para os cristãos em Roma, com uma igreja de judeus e gentios. E a pergunta aqui era, por que Jesus, vindo para os judeus na sua maioria rejeitam a Cristo, como é até os dias de hoje? Por que as promessas, os oráculos, as alianças, a legislação, o culto, as promessas, ele fala aqui do verso 1 ao verso 5, sendo para os filhos de Abraão, eles rejeitaram a Ele? Por que eles não crerem, não receberam o Messias? Pelo contrário, eles odiaram e mataram, desprezando o Senhor Jesus. A resposta de Paulo se dá aqui. Verso 6 até o verso 8. Por favor, atentamente acompanhe a leitura. Romanos 9, a partir do verso 6. E não pensemos que a palavra de Deus haja falhado, porque Deus não falha, Deus não mente. Ele é soberano. Porque nem todos de Israel são de fato israelitas, nem por serem descendentes de Abraão são todos os seus filhos, mas em Isaque será chamada a sua descendência. Isto é, estes filhos de Deus não são propriamente os da carne, mas devem ser considerados como descendentes os filhos da promessa. Porque a palavra da promessa é esta: por esse tempo virei a Sara e terá um filho. E não ela somente, mas também Rebeca, ao conceber de um só Isaque, nosso pai. Observe bem aqui agora o verso 11. E ainda não eram os gêmeos nascidos,
nem praticado o bem ou o mal, para que o propósito de Deus quanto à eleição prevalecesse, não por obras, mas por aquele que chama. E já fora dito a ela: o mais velho será servo do mais moço. O verso 13 diz algo muito forte, como está escrito: amei Jacó, porém odiei a Esaú. Sua tradução aí traz aborreci, mas o texto grego é odiei. E se você pegar uma outra tradução, você vai encontrar a tradução odiar. Alguém pode dizer: mas pastor, Deus decidiu odiar Esaú antes de Esaú existir? Sim, Ele é soberano para fazer isso. Mas Ele decidiu amar Jacó antes também de Jacó existir. Aí talvez alguém fale: pastor, mas peraí, isso é injusto. Esaú nem provou o seu valor, Esaú nem se esforçou, nem existiu para Deus rejeitá-lo. O texto bíblico, volte os seus olhos por favor para o versículo 14. Que diremos, pois, a injustiça da parte de Deus? A resposta da palavra de Deus para você é: de modo nenhum. Pois ele diz a Moisés: terei misericórdia de quem me aprover ter misericórdia, e compadecer-me-ei de quem me aprover ter compaixão. Assim, pois, não depende de quem quer, nem de quem corre, mas de Deus usar a sua misericórdia. Porque a Escritura diz a Faraó: para isto mesmo te levantei, para mostrar em ti o meu poder, e para que o meu nome seja anunciado por toda a terra. Logo tem ele misericórdia de quem quer, e também endurece a quem lhe agrada. Irmãos, essa é uma doutrina difícil. Por isso, falar do amor de Deus, o título desse sermão é a difícil doutrina do amor de Deus. O Deus que Ele soberanamente decide amar, mas o Deus soberanamente que Ele decide deixar homens entregues em seus pecados, e Ele decide odiá-los e derramar sobre eles a sua ira. Voltando lá para João, capítulo 3. Este Deus que amou de tal maneira, manifestou graça em favor daqueles que Ele decidiu salvar e escolher salvar. Mas talvez você fale assim: pastor, mas eu ainda não estou convencido que a palavra mundo não signifique todas as pessoas. Eu ainda prefiro pensar que Deus Ele ame todas as pessoas, e Ele amando todas as pessoas, Ele dá igual oportunidade para todo mundo aceitar ou rejeitar Ele. Bom, se você faltou o sermão de domingo passado, vai me dar um pouco mais de trabalho, porque foi domingo passado que eu falei especificamente que o homem, no seu estado de pecado, ele não somente é escravo do pecado, inimigo de Deus, indisposto contra Deus, e a Escritura é muito clara de Gênesis e Apocalipse em mostrar essa verdade. E antes que você recorra à falsa doutrina chamada livre-arbítrio e diga assim: mas o homem tem livre-arbítrio, ele pode rejeitar a Deus. Eu já falei domingo passado também que o homem escravo no seu pecado, ele perdeu esta capacidade quando ele caiu em pecado, tornando-se escravo. A Bíblia em nenhum momento diz que o homem pós-queda é livre, a não ser em Cristo Jesus, salvo em Cristo Jesus, pós experimentar o Evangelho, porque antes do Espírito Santo agir nele, a única coisa que a Bíblia chama o homem é de escravo. É contraditório dizer que um escravo tem uma capacidade que a Bíblia não lhe atribui. Pelo contrário, o homem é livre, sim, é verdade, filosoficamente falando. Ele é livre, mas sempre para fazer aquilo que o motivo mais forte da sua alma deseja. O homem é livre para sempre fazer aquilo que o motivo mais forte da sua alma deseja. Abra comigo, por favor. Evangelho de João, capítulo 8, verso 43. Vou voltar um pouquinho antes, do verso 39.
até o verso 45. Jesus estava aqui conversando com os fariseus, homens que eram profundos conhecedores da lei de Deus. E, detalhe, os judeus nesse momento, ainda não convertidos, eles criam, como até hoje creem, que eles são salvos pelo simples fato de eles serem judeus. Eu nasci, sou descendente de Abraão, eu sou salvo. E é por isso que eles dizem que eles não precisam do evangelho, porque eles já são salvos, por serem judeus. Ele pode ser até ateu, mas ele é salvo por ser judeu. Ele pode ser um blasfemo e ser um ignorante da Torá, mas ele é salvo por ser judeu. Isso é uma crença comum entre os judeus. Por isso que os judeus não ficam preocupados em converter ninguém ao judaísmo, e nem converter um judeu ao judaísmo. Está até explicando para alguém hoje que ser judeu é diferente de ser religioso do judaísmo. Mas isso é outro assunto para outro momento. Quando Jesus encontra esses camaradas aqui, os fariseus, capítulo 8, do verso 39 ao 45, ele diz assim: então lhe responderam, nosso pai Abraão. O que eles estavam dizendo aqui? O pai da fé é o nosso pai. Logo, se o Abraão, pai da fé, é o nosso pai, nós também somos filhos da fé. Logo, se Abraão é o pai da fé e ele é o nosso pai, nós somos filhos da fé, logo nós somos salvos por causa de Abraão. Esse era o raciocínio deles. Só que o detalhe é que eles não haviam chegado, o silogismo está correto, mas faltava uma única premissa: a fé é algo pessoal. Conversão é uma experiência individual. Os seus filhos não são salvos pelo fato de ter nascido numa família cristã. Eles precisam se converter e serem convertidos pelo evangelho. Mas ele continua aqui dizendo, observe bem, nosso pai Abraão. Disse-lhe Jesus, se sois filhos de Abraão, praticai as obras de Abraão. E as obras de Abraão foi o quê? Crer na promessa. E a promessa aqui era quem? Jesus. O que Jesus está dizendo? Se vocês são filhos de Abraão, creem na promessa. Eu sou a promessa, creem em mim. E ele continua dizendo, mas agora procurais matar-me, a mim que vos tenho falado a verdade que ouvi de Deus, assim não procedeu Abraão. Vós fazeis as obras do vosso pai, disseram-lhe eles, nós não somos bastardos, temos um pai que é Deus. Olha só o raciocínio deles. Replicou Jesus, se Deus fosse de fato vosso pai, certamente me haveis de amar, porque eu vim de Deus e aqui estou, pois não vim de mim mesmo, mas ele me enviou. Eles não criam nessa promessa. Qual a razão porque não compreendeis a minha linguagem? É porque sois incapazes de ouvir a minha palavra. Agora a minha pergunta para vocês é, essa incapacidade deles entenderem, ouvir, atender e receber a palavra de Cristo, era porque eles eram intelectualmente inferiores? Era porque a mente deles estava escrava do pecado. O Deus desse século havia lhes cegado a mente. Eles não conseguiam entender. Verso 44, Jesus vai responder então por quê? Vós sois do diabo, que é vosso pai, e quereis satisfazer-lhes os desejos. Ele foi homicida desde o princípio e jamais se firmou na verdade, porque nele não há verdade. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira, mas porque eu digo a verdade, não me credes. O Senhor Jesus ele é muito duro nesse momento, muito forte. Se você voltar ao capítulo 6, no capítulo 6, o Senhor Jesus fala assim para eles, olha, vocês não querem vir a mim. Vocês não querem, e Jesus aqui não está fazendo um convite, Jesus está constatando, está denunciando a indisposição natural do coração deles em rejeitarem a Cristo e de não seguirem a autoridade e o senhorio de Cristo. E quando ele chega aqui no capítulo 6, verso 37, ele vai deixar bem claro por que alguns ali seguiam a Cristo e vinham até ele, e por que eles não vinham a Cristo. João 6,37. Todo aquele que o Pai me dá, esse virá a mim.
E o que vem a mim, de modo nenhum lançarei fora. Mas talvez você ainda fique falando, pastor, a palavra mundo ainda não ficou claro. O que eu tentei mostrar até agora é para vocês aqui, de fato, existem aqueles que não crerão em Cristo, não virão a Cristo. Todavia, aqueles que puderem ouvir, ouvirão, aqueles que puderem crer, crerão. Tem até uma música do Logos que fala isso, né? Os que puderem crer, sei que crerão, e os que puderem ver, sei que verão, habita comigo. Quem gosta logo sabe que é essa música aí. De fato, Cristo, Ele os atrai. Quando lá no monte do Getsemane, poucas horas antes de ser preso, o Senhor Jesus orava. Lembra que o Evangelho de Mateus, Marcos, Lucas, relata que Ele orava, certo? E Ele 3 vezes foi lá olhar os discípulos dormindo, lá, e falou, não pode nem orar por nem uma hora. Aí a gente fica assim, se eu soubesse que Jesus orava. Sabe sim, está aqui no João 17, abre lá. Não fala mais isso não, que agora você sabe. Jesus estava orando João 17. E várias vezes Ele orou João 17 lá. E especificamente quando Ele ora João 17, Ele está intercedendo pelos seus. E os seus aqui tem 2 significados, e Jesus mesmo deixa bem claro na sua oração, quem são esses por quem Ele ora. Ele ora primeiro, pelos seus discípulos ali imediatamente, que o cercavam, que estavam crendo nele, estavam ali pessoalmente seguindo. Mas Ele não ora somente por esse, Ele também ora por nós que haveríamos de crer. Mas permita-me dar só apenas uma observação para você. A palavra grega lá para mundo, no grego não ajuda muita coisa. Você vou para o grego, saber se a palavra grego ali, a palavra grega é cosmos. Cosmos é universo, cosmos é terra criada, planeta Terra. Cosmos pode significar multidão de pessoas, cosmos pode significar grupo de pessoas. A palavra em si, cosmos, nos seus diversos usos do Novo Testamento, ela tem de 4 a 5 diferentes significados. Então, etimologicamente, o significado, a raiz da palavra não ajuda muito. Mas se nós formos aqui para o Evangelho de João, nós vamos perceber, capítulo 17 de João, verso 11 ao verso 16, que João usa a palavra mundo, só nesse trechinho, do verso 11 ao verso 16, do capítulo 17, 3 significados pelo menos diferentes, só aqui, a palavra mundo. Observe bem comigo, por favor. Já não estou no mundo, mas eles continuam no mundo. O que é mundo aqui? Jesus já estava no céu? Espera aí. Mundo aqui não significa multidão de pessoas, ou toda e qualquer pessoa, desde a primeira que foi criada até a última que vai morrer, ou que vai nascer, melhor. Não significa isso. O que significa Jesus dizer que Ele não mais está no mundo? Ele não mais está numa relação de conflito com o mundo. Esse é o ponto. Mas o texto aqui diz, mas eles continuam no mundo, ou seja, eles ainda continuam numa relação de conflito com as tentações, com as provocações do mundo. Ao passo que eu poupo para junto de ti, Pai Santo, guarda-os em teu nome que me deste, para que eles sejam um como nós somos. Quando eu estava com eles, guardava-os no teu nome. Ou seja, quando eu estava com eles, lutando as suas lutas, as suas tentações, eu os guardava. Guardava no teu nome que me deste e protegi-os. E nenhum deles se perdeu, exceto o filho da perdição. Dos 12, um já estava preparado para ser perdido, a fim de que se cumprisse as profecias, a fim de que se cumprisse a Escritura. Mas agora vou para junto de ti, e isto falo no mundo, para que eles tenham o meu gozo completo em si mesmos. E eu lhes tenho dado a tua palavra, e o mundo os odiou. A pergunta aqui, quem é o mundo? Aqueles, agora ele não está falando, a primeira expressão mundo, estar no mundo, Jesus está falando da estrutura pecaminosa, na qual todos nós estamos em conflito com ela. Lembra que nós temos 3 inimigos? O diabo, a carne e o mundo. Mundo
Nesse sentido, é a estrutura pecaminosa contra a qual nós estamos vivendo em conflito. Então, no verso 11 ele diz, eu não estou no mundo, ou seja, eu não estou mais nesta relação de conflito. Mas olha só, agora aqui, no verso 12, ele está dizendo que o mundo os odiou. A pergunta é, o mundo aqui é quem? Já não é essa estrutura, porque a estrutura não odeia. Por mais animosa, por mais inimiga que ela seja nossa, por mais indisposta, mas ela não é pessoa para ter sentimento. Então aqui ele está falando de quem? As pessoas que se voltariam, ou que naquele momento já estavam se voltando contra o Evangelho. Ou seja, o mundo aqui significa aquelas pessoas que odiarão a Cristo, me odiarão, e odiarão os discípulos. E é isso que ele fala lá em Mateus 5, bem-aventurados que são perseguidos por causa do meu nome. E de toda sorte, injúrias, calúnias e perseguições lançarem contra vós. Porque assim também sofreram os profetas antes de vocês. Ok? Aí o verso 15. Não vos peço que tires do mundo, e sim que os guarde do mal. Aí o terceiro significado da palavra mundo é o quê? Esse lugar, terra em que vivemos. Aí talvez alguém fale assim, pastor, então seria tão bom se Deus tirasse a gente desse conflito de tentação, de oposição, que é a estrutura pecaminosa. Seria tão bom se nós não mais tivéssemos pessoas nos perseguindo, nos injuriando, nos caluniando, nos maltratando por causa do Evangelho, essas pessoas como os muçulmanos têm feito lá com os cristãos. Mas a terceira palavra, mundo, é este lugar em que vivemos. Jesus ele ora dizendo assim, eu não estou pedindo para o Senhor tirar eles daqui e levar logo para o céu. Não, eles precisam ficar aqui para testemunhar o Evangelho. Eles precisam testemunhar para todo mundo que eles se amando, eles são um conosco, como eu, Pai, sou um contigo. Então perceberam como que João aqui ele usa a palavra mundo com 3 significados diferentes? Então, por favor, quando você lê lá João 3,16, não tenta empurrar para dentro do texto o significado do mundo como sendo todas e cada pessoa indistinta, desde o primeiro até o último do mundo. Não é isso que o texto está dizendo. Porque ele está dizendo aqui, bom, se ele ama todo mundo, então ele não amou Judas. Porque o texto aqui está dizendo que Judas estava preparado para a perdição. E aí eu preciso lembrar que o amor de Deus é um amor eficaz, é um amor soberano, é um amor salvador. É um amor que com amor eterno eu te amei, e com benignidade eu te atraí. Não é um amor frouxo que deseja e que se frustra. Não é um amor que se oferece e é rejeitado. Não é um amor que vai atrás e é desprezado. Mas o amor de Deus, ele é eficaz em realizar aquilo que Ele quer. Abra comigo, por favor, lá em Tessalonicenses, 2 Tessalonicenses, que é encerrando nosso sermão. Segunda Tessalonicenses, verso 13 e 14. 2 Tessalonicenses, capítulo 2, perdão. Segundo Tessalonicenses, capítulo 2, verso 16 e 17. Verso 13 e 14, perdão. E a palavra diz assim: entretanto, devemos sempre dar graças a Deus por vós, irmãos, amados pelo Senhor, porque Deus vos escolheu desde o princípio para a salvação, pela santificação do Espírito e fé na verdade, para o que também vos chamou mediante o nosso Evangelho, para alcançardes a glória do nosso Senhor Jesus Cristo. Deus nos amou de tal maneira, e esse amor é para que nós possamos manifestar ao mundo o seu amor, o quanto Ele nos ama e o quanto Ele é capaz de amar. Talvez você possa então responder para mim assim: pastor, se Deus decidiu amar um grupo, e Deus decidiu não amar, pelo contrário ainda odiar outro,
Então eu vou pregar o evangelho para quê? Eu vou pregar o evangelho para quê? Bom, eu vou usar esse mesmo texto para te dar a resposta. Deus escolheu nos amar, e o amor dele é um amor salvador, e Deus escolheu também o modo como ele vai nos tornar conhecidos neste amor, que é pela pregação do evangelho. Como é que o amor de Deus se torna conhecido a nós? Através da pregação do evangelho. Então aqueles que Deus decidiu amar, que ainda não foram alcançados pelo evangelho, eles vivem na ignorância dos seus pecados, no cabresto de Satanás, na escravidão das suas imundícias e nos impulsos pecaminosos da sua alma, inimigos de Deus e debaixo da ira de Deus, e eles precisam conhecer o amor de Deus, para o qual eles foram destinados a serem salvos em Cristo Jesus. Esse é o primeiro ponto. Então, por que nós precisamos pregar o evangelho? Primeiro, porque Deus ordena. Se a gente for pela ordem de testemunho bíblico, assim, ide por todo mundo pregar o evangelho. Ah, mas vai e prega. Mas se ninguém converter? Você lembra quando Deus falou para Isaías? Isaías, vem cá. Você vai lá em Israel e você vai pregar o evangelho lá. Vai dizer assim, arrependa, arrependa, arrependa e volte-se a Deus. Isaías, eu tenho uma notícia muito boa para te dar. Ninguém vai te ouvir. Ninguém, você está entendendo, Isaías? Ninguém. Olha só, Deus ainda faz essa situação com ele. Isaías vai e prega o evangelho 40 anos. Quantos se convertem? Ninguém. Deus pega Jeremias, contemporâneo de Isaías, e fala assim, Jeremias, vem cá. Isaías pregou no norte, você vai pregar no sul. Vai lá e prega para Judá, o reino do sul. Prega. E chama o povo ao arrependimento, e diz que eu vou destruir todo mundo, e eu vou levar eles cativos, escravos, para uma terra estranha, para a Babilônia, e eu vou pesar a mão neles, eu vou destruir o templo, eu vou fazer um estrago nesse lugar, por causa da idolatria desse povo, e é para pregar, para todo mundo se arrepender e se voltar para mim. Mas eu vou te dar uma notícia, Jeremias, sabe quantos que vão te ouvir, Jeremias? Ninguém. Mesmo que você prega o evangelho e ninguém se converta, é nosso dever testemunhar que Deus é soberano, é nosso dever testemunhar que Deus deve ser adorado, é nosso dever testemunhar que Deus deve ser temido, é nosso dever testemunhar que Deus deve ser crido, e a Ele nós devemos submissão, honra, glória e adoração. É nosso dever. Mas a boa notícia que eu quero te dar é que nós não somos Isaías e nem Jeremias. E o Senhor Jesus diz que nós devemos ir e pregar o evangelho a toda criatura e fazer discípulos de todas as nações. E João, inspirado por Deus, lá no capítulo 20 de Apocalipse, diz que Satanás está preso e acorrentado para que ele não mais engane as nações. E nós podemos ir às nações e proclamar o evangelho a toda criatura. Agora, você quer um exemplo bem fácil disso? Abra comigo, por favor, lá em Atos, apenas 2 exemplos, rapidinho. Capítulo 16. Paulo chegou em Filipe, região nordeste da Macedônia, e quando ele começa a pregar o evangelho ali, não tinha sinagoga na cidade, mas existia um lugar onde mulheres judias e alguns judeus se reuniam, porque para montar uma sinagoga deveria ter no mínimo 10 homens judeus, aí podia se montar uma sinagoga, menos de 10 homens não tinha como montar uma sinagoga. Então nós já temos esse dado contextual aqui. Quando ele chega e começa a pregar o evangelho na beira de um rio, estava ali uma mulher chamada Lídia, e o texto diz aqui no capítulo 16, verso 14, certa mulher chamada Lídia, da cidade de Tiatira, vendedora de púrpura, temente a Deus, nos escutava. O Senhor lhe abriu o coração para atender as coisas que Paulo dizia. Como é que alguém ouve a palavra e se interessa? É Deus.
Aí talvez você fale assim, mas pastor, mas e se eu pregar e ninguém se converter aqui, e talvez não tenha eleitos na cidade de Porto Velho mais, né? Por favor, abra no capítulo 18 de Atos. Verso 9 a 11. Paulo estava na região da Macedônia, e durante a noite ele teve uma visão. Atos 18, verso 9 a 11. Teve Paulo durante a noite uma visão, em que o Senhor lhe disse: não temas, pelo contrário, fala e não te cales, porque estou contigo, e ninguém ousará fazer-te mal, pois tenho muito povo nesta cidade. Quem que é este muito povo que Deus tinha e a quem Paulo deveria pregar o evangelho? Não era a igreja, porque ele tinha acabado de chegar na cidade, o único crente da cidade era ele. Mas Deus diz para Paulo: você não pode calar, pelo contrário, abre a boca e fala, prega o evangelho, porque eu tenho muitos aqui nessa cidade que vão te ouvir e vão se converter. Então, em vez de você sentir-se desanimado e dizer: eu não vou pregar o evangelho porque já está eleito, vai converter. Os eleitos são a garantia para a pregação do evangelho. O eleito não é a garantia para a sua preguiça e negligência evangelística. Nós devemos pregar o evangelho, porque Deus nos prometeu que Ele tem povo nessa cidade que ainda há de se converter. Aqueles que Ele decidiu amar estão esparramados nessa cidade, em outras tantas cidades do Brasil, da América Latina e do mundo. E nós precisamos pregar o evangelho para que eles sejam alcançados pela pregação do evangelho. E é isso que a palavra de Deus diz, porque da mesma forma que Deus nos escolheu nele antes da fundação do mundo, e somente fomos salvos porque Ele nos escolheu, fomos salvos porque, diz lá Efésios 1, verso 13, em quem também vós, que fostes eleitos, escolhidos em Cristo Jesus antes da fundação do mundo, depois que ouviste a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa. Isso aqui nos traz alguns confortos, algum consolo. O primeiro dele, irmãos, é que você que ainda terá filhos, você que pensa ainda em casar, ou você que está casado e esperando o Senhor ter filhos ou mais filhos, em primeiro lugar, ore a Deus para que Deus te dê filhos crentes, que façam parte do povo escolhido dele. Peça a Deus que Deus não te dê nenhum rebelde, nenhum Esaú, que mesmo chorando e com lágrimas, diz o autor aos Hebreus, ele foi rejeitado porque nele não foi encontrado arrependimento. Deus não promoveu em Esaú arrependimento. A conversão, ela é resultado de algo que Deus realiza em nós. Filipenses 2, verso 13, diz o que mesmo? Porque é Deus quem efetua em vós tanto querer como realizar. É Deus. Você só pode ter fé se você crer em Jesus. Ou melhor, você só pode crer em Jesus, deixa eu corrigir. Você só pode crer em Jesus se o Espírito Santo te der fé. Você só pode se converter se o Espírito Santo produzir arrependimento em você. Está lá em 2 Coríntios 7, verso 9 e 10, depois você leia. Porque o arrependimento segundo Deus, a palavra segundo Deus lá no grego é que procede de Deus. O arrependimento que procede de Deus conduz o homem ao arrependimento, à mudança de vida. Mas ele vem de Deus. É o Espírito Santo que nos convence do pecado, Ele quem nos convence da injustiça, Ele quem nos convence do juízo, Ele quem nos faz olhar para Deus e temer a Deus. Mas ao mesmo tempo que Ele nos convence do temor do Senhor por causa do nosso pecado, a Bíblia diz que Ele nos convence, fazendo com que
pelo testemunho interno do Espírito, olhemos para Deus e confiemos na sua promessa, no seu amor. A difícil doutrina do amor de Deus, ela é difícil, porque a gente para assim para pensar, por que Deus não decidiu amar a todos, indistintamente? Por que Deus não decidiu salvar a todos? E por que nosso Deus não é um Deus universalista? Em primeiro lugar, porque o Deus que é amor, é importantemente também justiça. E o salário do pecado é a morte. A muitos ele decidiu dar a morte em Cristo Jesus. E a outros muitos ele decidiu dar a morte neles mesmos. A muitos ele decidiu fazer com que o seu juízo e condenação recaíssem sobre Cristo Jesus em nosso lugar. Em outros muitos ele decidiu que a sua ira e a sua condenação fossem pessoalmente aplicadas neles. E antes que você questione se Deus é justo em fazer isso, a resposta para você é: todos nós pecamos, estamos destituídos da glória de Deus. Todos nós andávamos mortos nos nossos delitos e pecados. Todos nós éramos merecedores do inferno e da ira de Deus. Todos nós éramos inimigos de Deus. Mas Ele decidiu escolher a muitos para neles revelar a sua glória e o seu santo amor. Essa doutrina ela é difícil, mas ela nos ensina a amar a Deus. Em primeiro lugar, ela nos ensina a ser gratos. Senhor, quanta gente que eu conheço e que vai para o inferno, mas o Senhor decidiu me amar. Eu não mereço. Talvez você tenha pessoas na sua família que ainda não se converteram. Eu tenho meu pai, que ainda não conhece a Cristo. Apesar de amá-lo muito, porque ele é o meu pai, se ele morrer sem Cristo, eu não amarei menos o meu Deus, porque o meu Deus não decidiu amar o meu pai. Porque a palavra de Deus é verdadeira e absoluta. Por isso essa doutrina ela é difícil. Mas ao mesmo tempo essa doutrina ela produz profunda convicção, porque Ele me amou desde a eternidade. Eu não fiz nada para merecer esse amor, e nada do que eu faça da agora para frente vai fazer com que Deus deixe de me amar. E é por isso que eu estou bem certo de que aquele que começou a obra em vós, Ele há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Esse é o Deus soberano a quem nós servimos. Esse é o Deus que nos ama de uma maneira além da nossa capacidade de compreensão. Por isso que é um amor de tal maneira. É um amor que vai além dos meus motivos. É um amor que vai além do meu esforço. Um amor que vai além da minha capacidade de compreensão nesses detalhes que eu resumidamente expus aqui hoje à noite para os irmãos. E se você acha difícil, e agora eu encerro lendo Romanos 11, 33 a 36. Talvez você já leu várias vezes esse texto, e lê ele porque ele fala que Deus ele é grande, ele é majestoso, ele é incompreensível. Mas permita-me só te esclarecer um detalhe. Sabe por que Paulo ele encerra o capítulo 11 de Romanos, com Romanos 11, com verso 33 a 36? Porque o capítulo 11, o verso 33 a 36, é a conclusão de Paulo do que ele vem falando do capítulo 8, 9, 10 e 11. No capítulo 8 ele fala da providência de Deus, que não há mais condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus.
No verso 30 ele diz que aqueles que predestinou também chamou, justificou, e aos que justificou também glorificou. Verso 31, nada poderá nos separar do amor de Deus. Aí no capítulo 9 ele diz assim, por que que por acaso falhou a palavra de Deus, a promessa aos judeus? Ele diz, não, porque o verdadeiro israelita não é o que é nascido segundo o sangue, mas aquele segundo a promessa. E o capítulo 9, 10 e 11, ele vai explicar por que que Deus endureceu o judeu, cegou-lhes nos seus pecados, rejeitou para que os gentios fossem alcançados pelo seu amor. E ele fala da predestinação e da soberania de Deus em fazer essas coisas, e ele é autor dessas coisas e ninguém pode questioná-lo. E Paulo, depois de tratar desses assuntos tão difíceis e complexos, ele chega no verso 33, encerrando o assunto. E olha só, o verso 32, ele está falando que, porque Deus a todos os judeus, dos seus dias e até os dias de hoje, encerrou, ou seja, os prendeu na desobediência, a fim de usar de misericórdia para com todos, mas todos aqui, se você ler o contexto anterior, é gentios, nós. E é por isso que agora ele cai de admirar diante de Deus e diz assim, profundidade da riqueza, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus, quão insondáveis são os seus juízos e quão inescrutáveis os seus caminhos. Quem, pois, conheceu a mente do Senhor? Ou quem foi o seu conselheiro? Ou quem primeiro deu a ele para que lhe seja restituído? Porque dele, por meio dele e para ele são todas as coisas, a ele, pois, a glória eternamente. Amém. Diante desse assunto, da difícil doutrina do amor de Deus, é a nossa reação. Talvez você pode dizer assim, eu não compreendo, mas nunca diga, eu não creio. Você pode dizer assim, eu entendo com dificuldade, mas eu me submeto a esse Deus soberano que faz todas as coisas segundo o seu sábio e soberano querer. Amém.